Olá, tudo bem? Nos dois próximos vídeos vou fazer uma retrospectiva histórica do aparecimento e da evolução dos números nas camisolas na história do futebol. Estás interessado? Então vamos para a vinheta. Eu sou o Pedro Cardona e no vídeo de hoje vamos iniciar um tema bastante interessante e curioso. Vou abordar os primeiros tempos da implementação dos números nos equipamentos, a fase experimental, a resistência que houve à aplicação da numeração e a implementação operada após a Segunda Guerra Mundial. Para a semana vamos conhecer um pouco da evolução da numeração até aos nossos dias. Se formos a pensar bem, o futebol expressa-se em números. Ser criativo como um 10, carregador do piano como um 6, ou mesmo um goleador como um 9, faz parte do léxico comum. A história da numeração dos equipamentos é uma história antiga e complexa. Faz parte da evolução visual da própria beleza do jogo. Desde os duelos sem números às excentricidades modernas, os equipamentos de futebol já passaram por uma longa evolução com episódios bastante curiosos e, em alguns casos, diria, rocambolescos. Vamos então começar pelos primórdios da numeração dos equipamentos. Em 1924, ano do aparecimento dos números nas camisolas, ninguém se lembraria de vestir uma camisola com 1 mais 8 nas costas, como foi o caso de Zamorano muitos anos depois, só para não perder de vista o número 9 que tinha marcado toda a sua carreira e que passou a pertencer a Ronaldo, o fenómeno. Mas há mais casos. Por exemplo, na baliza do Parma despontava na altura um jovem de nome Buffon, obcecado com o número 8. O seu problema estava na própria natureza do jogo. O guarda-redes, habitualmente preso à camisola número 1, dificilmente poderia aparecer nas costas com um número associado ao extremo. Por isso mesmo, ao bom estilo da NBA, Buffon decidiu utilizar o número 88, o que lhe valeu sérias críticas por ser um número associado às polícias secretas alemãs dos anos 30. A 30 de março de 1924, o futebol já era uma realidade há mais de meio século, mas ainda ninguém se tinha lembrado de numerar os 11 jogadores que subiam no terreno de jogo. Nessa tarde, tudo mudou. A inovação chegou dos Estados Unidos num duelo entre o Fall River Marksmen, um clube historicamente associado à comunidade portuguesa, e o Weserberg. A equipa de Weserberg subiu ao terreno de jogo com a numeração nas costas do 1 ao 11. A história do futebol nunca mais seria a mesma. No ano seguinte, em Inglaterra, deu-se o pontapé de saída à nova moda em terras europeias. Já não era apenas a excentricidade dos americanos que estava por detrás da mudança. Arsenal e Chelsea tomaram a decisão de disputar nessa temporada a primeira divisão com os seus jogadores numerados. Ambas as equipas estrearam-se na competição a 25 de agosto em duelos contra o Sheffield e o Swansea. O Arsenal optou por dar a camisola 1 ao guarda-redes e as restantes 10 foram distribuídas pelas posições no modelo que permaneceria vigente até aos anos 90. Os dois defesas, futuros laterais, vestiam os números 2 e 3 e os médios centro envergavam os números 5 e 6, que mais tarde se converteram em defesas centrais. Nesse dia o Chelsea preferiu omitir a camisola 1 do seu guarda-redes. Era como se o seu keeper fosse um caso à parte dentro do mesmo jogo. A questão do uso nas camisolas, ou do número das camisolas, foi só de pouca dura. Houve bastante controvérsia, porque foi considerado, na altura, um atentado aos símbolos, às cores e à tradição dos equipamentos. O primeiro jogo oficial entre duas equipas no continente europeu, com a numeração nas dorsais, aconteceu na final da Taça de Inglaterra em 1933, entre o Everton e o Manchester City. Nesse desafio, os londrinos apareceram com os números numerados de 1 a 11 e o City de 12 ao 22. Até à década de 90, a distribuição de camisolas seguiu o mesmo padrão, atualizado com as variações táticas impostas primeiro pelo WM e mais tarde pelo 4-2-4, com o 11 e o 7 habitualmente entregues aos extremos, o 9 e o 10 aos avançados
e o 8 e o 4 aos médios posicionais. Só em 1939, depois de várias tentativas de diversos clubes, é que a decisão de utilizar números nas costas de 1 a 11 em cada jogo foi tomada de forma definitiva. Apesar de tudo, a votação foi bastante equilibrada, com 24 votos a favor e 20 contra. No entanto, a Segunda Guerra Mundial adiou em 7 anos a aplicação oficial da numeração dos equipamentos. Bom, hoje vamos ficar por aqui. Na próxima semana vamos continuar a ver a evolução dos números nos equipamentos de futebol, bem como conhecer algumas curiosidades. Se gostaste deste vídeo, deixa aqui embaixo o teu like e se por outro lado ainda não estás inscrito no canal, inscreve-te desde já e ativa o sininho para não perderes o próximo episódio. Eu vou voltar na próxima quarta-feira com a segunda parte deste tema. Um abraço e até para a semana.